Show de notícias, o Ficha Limpa da Informação. 7h30, a Rádio Difusora de Assis, mantendo seu DNA jornalístico e de prestação de serviços, abre espaço nestas eleições de 2018 para os candidatos a deputado estadual e federal pela cidade de Assis para uma série de entrevistas. Recebemos hoje em nosso estúdio para uma entrevista de 40 minutos o candidato Reinaldo Campanati Pereira. Professor Campanati, como é conhecido, casado, professor de ensino superior, nascido em 8 de fevereiro de 1961 em Assis, candidato a deputado federal pelo Patriota. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pela difusora AM 1140, pelo difusoraassis.com.br e depois será disponibilizada em vídeo na íntegra nas redes sociais da difusora. Bom dia, candidato, bem-vindo, seja bem-vindo aqui à Rádio Difusora. Bom dia, Luiz Otávio, bom dia, Jerônimo Paes, bom dia, Fernando, na pessoa dos quais eu cumprimento todos os colaboradores aqui da Rádio Difusora de Assis e também especialmente o bom dia para os nossos ouvintes. E aproveito já, Luiz Otávio, para parabenizar a Rádio Difusora de Assis por mais essa iniciativa de abrir um espaço para que nós possamos ter uma boa conversa sobre política. Isso é muito importante. As pessoas precisam voltar a acreditar que a política é importante, mas uma política com P maiúsculo. Então, parabéns. Professor Campanati, obrigado pela presença. Como é que o senhor define a sua trajetória política? O senhor pertence hoje ao Patriota. Isso. Já pertenceu a outros partidos? Aí permita-me comentar que quando a gente fala em trajetória política, ela vai muito além de uma trajetória eleitoral e partidária. Então, isso está muito misturado com a minha vida, trajetória política. Eu trabalho desde os 11 anos de idade aqui em Assis, trabalhando, estudando sempre. Meu primeiro patrão foi o seu José Nazareno Mimesse, que era o curador do nosso antigo morador de Assis, o Ranchinho. Depois o seu Décio Conceição, que hoje é advogado. Enfim, desde pequenininho, trabalhando e estudando. Aí depois, já com 15 anos, participando de grupos de jovens, religiosos, de comunidades religiosas, comecei a participar ativamente de algumas reuniões políticas, que aliás foi onde eu aprendi muito. Uma das pessoas que eu mais aprendi política, e a boa política, foi com o saudoso Franco Montoro, professor Franco Montoro, que era professor da PUC em São Paulo. Aprendi muito com ele nas reuniões que ele fazia e cheguei a trabalhar com ele um pouquinho em São Paulo, quando eu tinha 17 anos. Então aprendi muito. Um grande nome que a política brasileira teve, que infelizmente já está lá no céu. O senhor é professor aonde hoje? Então, e aí com essa trajetória toda, eu estudando, fiz faculdade, sou engenheiro, depois fui fazer mestrado, doutorado em economia, e estou no ensino superior há mais de 20 anos, há 30 anos praticamente. Comecei minha carreira acadêmica na Fundação Gama de Ensino de Paraguaçu Paulista, onde estou até hoje, e fui diretor, e também comecei a minha carreira em paralelo à Fundação Gama Paraguaçu Paulista, comecei na FEMA. Quer dizer, hoje, do corpo docente, dos professores que estão na FEMA em atividade, eu sou o segundo mais antigo da FEMA. Então, todo esse trabalho permitiu com que eu me envolvesse politicamente, embora não disputando cargos eletivos até então, mas me envolvendo politicamente. E, mais recentemente, fui candidato em 2016 a vice-prefeito juntamente com o Fernando Quinteiro. Nós fizemos aí uma dobrada, o Quinteiro o prefeito e eu, professor Campanati, candidato a vice-prefeito. Então, basicamente, essa é a minha trajetória política de uma forma bem resumida aí, Luiz Otávio? Pois não, professor Campanati, sobre suas estratégias, como são e se existem alianças partidárias com a nossa região. Olha, nós não temos, o Patriota é o único partido no estado de São Paulo que formou uma chapa pura de deputados. Nós preenchemos todas as vagas para deputado estadual e preenchemos todas as vagas para deputado federal. E aqui na região, nós não temos nenhuma aliança política, por uma série de motivos. Primeiro que outros candidatos a estadual, por exemplo, que poderiam eventualmente estar fazendo parceria conosco, já tinham tomado iniciativas e tomaram o seu caminho. E no nosso caso, nós tivemos várias oportunidades
Mas aí é aquela história, né, Luiz Otávio? Se você quer fazer uma política diferente, uma política com P maiúsculo, uma política séria, você já tem que saber começar a escolher as suas parcerias desde a campanha. Então surgiram várias oportunidades, mas nós avaliamos que essas oportunidades poderiam até ser boas do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de postura, de seriedade, de honestidade, de ética, não seria conveniente que nós nos uníssemos. Então estamos trabalhando aí sem essas parcerias formais aqui na região. E daí, como é que faz para pedir votos aí na região? Aí nós estamos contando com muitas parcerias que não são candidatos, mas lideranças, né? Até esses dias, na semana passada, mais precisamente, recebi aí um apoio explícito, um apoio fantástico de uma pessoa que você conhece bem, acho que a região toda conhece bem, que é o prefeito Oscar Gozzi. É um excelente prefeito, eu considero como um prefeito nos moldes que a gente deseja, ou desejava que todos fossem, competente, sério, correto, e ele declarou um apoio explícito à nossa candidatura, entendendo a importância da questão de nós termos um representante em Brasília, aqui da região. Oscar Gozzi, o prefeito de Palmital, né? O vereador Timóteo, Marinho Timóteo de Paraguaçu Paulista, além do pessoal do sindicato lá de Paraguaçu, aqui em Assis, né? Vários empresários, vários colegas de sindicatos, né? De ferroviários, de trabalhadores, enfim, nós estamos contando com essas lideranças. Isso aí tem dado bons resultados, porque há o entendimento de que a nossa região tem que voltar a ter um representante em Brasília. Estamos entrevistando o professor Campanati, candidato a deputado federal pelo Patriota. Por que o desejo de disputar esta eleição, professor? Olha, eu não diria um desejo, porque eu acho que nenhum candidato, nenhum político que esteja ocupando um cargo político, ele tinha o desejo efetivamente. Pode ser que um ou outro. Mas na realidade, quando a gente vai disputar, pelo menos isso acontece comigo, na realidade a gente é convidado, né? Eu acho que, no meu caso, por exemplo... Foi convocado. Fui convidado tanto para a eleição municipal em 2016, principalmente para essa. Então, várias pessoas conhecidas da gente, que conhecem a nossa trajetória profissional, nossa trajetória de vida, pessoas de Paraguaçu Paulista, pessoas de Candomota, Palmital, Assis, principalmente, um grupo grande, me convidaram para assumir esse desafio de ser candidato a deputado federal. E aí... analisei, demorei até para tomar a decisão, para eu ter consciência da importância e da seriedade do cargo, porque não é brincadeira. E aí, quando eu aceitei o convite, então daí sim, não veio o desejo, mas veio a disposição e a vontade de enfrentar esse desafio, e é isso que nós estamos fazendo. Estamos conscientes do que eu tenho que abrir mão, já estou abrindo mão de muita coisa durante a campanha, com relação à família, profissão, etc., mas... aceitei essa convocação e eu encaro como uma missão política nós representarmos a região em Brasília. Professor Campanati, como é que o senhor avalia as suas chances de se eleger deputado federal? Olha, eu tenho dito que são chances reais. Por quê? Explico, de forma simples. Primeiro que nós somos candidatos à prefeitura em 2016, eu e o Fernando. E nós tivemos aproximadamente 10 mil votos. Para mim, um resultado fantástico. Como primeira campanha que nós participamos, um resultado fantástico. E mais que os números, nós mostramos que é possível fazer política de forma séria, sem apadrinhamento, sem ficar dando as coisas individualmente. Mostramos que política ela é necessária e pode fazer de forma séria. E com isso, com esses 10 mil votos, eu coloco da seguinte forma: se cada um dessas pessoas, desses 10 mil que votaram em nós, se apresentar o nosso nome para mais 2 ou 3, são 40 mil votos. E de lá para cá eu não piorei. Quer dizer, então eu conto muito com isso. E isso nos dá uma chance bastante importante, né? Fora isso, o trabalho que eu faço regionalmente, na FEMA, atendendo alunos de toda a região, em Paraguaçu, na Faculdade de Agronomia, atendendo alunos de toda a região, e na Estácio de Sá de Ourinhos, também que eu atendo toda a região aqui, mais ali do lado de Ourinhos. Então isso tudo dá um respaldo que nos favorece em termos de chances reais. E o partido Patriota, o cálculo que ele faz, não é um cálculo que exige uma soma de votos impossível de ser obtido na região, que é aproximadamente
no nosso partido para federal, aproximadamente 40 mil votos. Então é uma chance real e isso é possível. Se a região entender, se a CIS entender a importância de ter um deputado federal representando a região em Brasília, a gente consegue chegar lá. Tá aí, professor Campanati, mais uma pergunta. Como é que o senhor avalia a situação da nossa região, de Assis do Vale Paranapanema? Olha, esses tempos, antes de eu me licenciar da FEMA, por obrigação legal, eu comentava com meus alunos, dentro do contexto que eu trabalho, que eu dou aula de economia, nas 3 universidades que eu trabalho, e tem muita questão política também, nacional e regional. Então, o que eu disse para eles é o seguinte, que o Vale do Paranapanema tem perdido muito, principalmente depois que nós deixamos de ter um representante em Brasília. Para quem não lembra, eu era mocinho, o nosso último representante, deputado federal em Brasília, foi o seu Hélio César Rosas, que é vivo, mora em São Paulo e está lá consciente, conversando, está com 94, 95 anos, o seu Hélio Rosas, né? Então, nesses mais de 30 anos que nós ficamos sem representante em Brasília, nós só perdemos. Quando nós não ficamos estagnados, nós perdemos o pouco que nós tínhamos. Agora, como recuperar isso? É claro, é nítida a diferença de uma região que tem representação política em Brasília e aquelas que não têm. Para você ter uma ideia, o Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo. Só que eles já estão evoluindo de tal forma que em algumas variáveis econômicas, alguns dados econômicos, já estão encostando no Vale Paranapanema. Isso é ótimo para eles, é sinal que eles estão desenvolvendo e nós queremos que desenvolvam. E isso graças à representação política que eles passaram a ter na região. Ao passo que nós, por não termos essa representação política há mais de 30 anos, estamos perdendo espaço, estamos empobrecendo cada vez mais. Então nós precisamos recuperar isso, nós precisamos revitalizar a região, né? Fortalecendo os municípios sem perder de vista, né, o desenvolvimento regional. Voltaremos já com essa entrevista com o professor Campanati, candidato a deputado federal pelo Patriota. Agora são 7h43. Eleições. Show de notícias. Agora 7h44, voltamos a conversar com o professor Campanati, candidato a deputado federal pelo Patriota. Nossa próxima pergunta, professor Campanati, quais as áreas, na sua opinião, que precisam de mais atenção aqui na nossa região? Permita-me, antes de eu citar algumas áreas fundamentais, é importante que a população da região, de Assis, principalmente da região toda, saiba que nós temos um deputado federal chegando em Brasília. Ele tem que dar uma atenção geral para todas as questões da região. Eu digo isso porque não dá para um deputado federal ficar isolado da comunidade. Então ele tem que estar sintonizado com os prefeitos da região, ouvir os prefeitos da região, ouvir os vereadores da região, independente se eles fizeram campanha para nós ou não, viu, Luiz Otávio? A gente sabe que alguns vereadores fazem campanha para outros, lamentavelmente, mas, independentemente disso, nós temos que estar em sintonia com os vereadores dos municípios da região, com as lideranças comunitárias da região, para nós ouvirmos as demandas específicas dos municípios e da região como um todo. Então, é uma preocupação em todos os assuntos de forma geral. Agora, do ponto de vista mais específico, nós temos aí uma atenção especial com a saúde da região, né? Não dá mais, né, para nós ficarmos, acharmos que está tudo resolvido quando chega uma ambulância nova. Eu tenho dito o seguinte, as ambulâncias são necessárias? São. Os prefeitos devem recebê-las? Devem, porque infelizmente faltam ambulâncias ainda. Mas mais importante que ter ambulâncias é nós temos uma infraestrutura hospitalar aqui na nossa região. Eu estou cansado de ver na Castelo Branco basicamente 2 fluxos de veículos. Ou carros de prefeitos indo para São Paulo, carros de vereadores ou ambulâncias indo para São Paulo, indo para Botucatu. Enfim, não dá mais. Nós temos que segurar os nossos pacientes aqui na região. Então nós não precisamos tanto de ambulância, precisamos rever a estrutura, que de uma forma insensata, né, por uma série de motivos que não vem ao caso aqui nomear, mas nós acabamos perdendo a oncologia, o tratamento oncológico que nós tínhamos aqui na nossa cidade e que atendia uma região fantástica.
Perdemos. Perdemos por inabilidade de muitas pessoas, por insensatez de outras e por uma falta de uma representação política na Assembleia e principalmente em Brasília. Agora, nós não vamos recuperar isso. A ideia não é essa. A ideia é aquilo que foi para outra cidade, que fique, porque infelizmente a demanda por esse tratamento é grande. Então nós temos que trabalhar, né, para viabilizar a criação de um novo centro oncológico aqui em Assis que possa atender a região. Essa é uma preocupação específica. Há um projeto aí já em andamento aí da Santa Casa, não é? Sim, só que até onde eu sei, esse projeto que é fundamental, ele na realidade é um projeto que, se bem executado, ele vai oferecer um tratamento considerado assim preliminar do tratamento oncológico. Ele não é o tratamento totalizado, mas é uma etapa importante do tratamento. Então nós temos que aproveitar essa iniciativa da Santa Casa. Se eles não conseguirem até nós assumirmos lá em Brasília, nós vamos reforçar esse projeto da Santa Casa e vamos ampliar, seja na Santa Casa, seja no Hospital Regional, enfim, com o apoio da nossa Faculdade de Medicina, aqui da região, que está na FEMA. Então isso tudo tem que ser pensado como um ponto importante, um ponto de atenção. Outra coisa é a questão dos esportes. Nós temos que valorizar os esportes da região. Antigamente nós tínhamos campeonatos regionais de várias modalidades. Principalmente, eu acredito muito, até como praticante também de artes marciais já há mais de 10 anos, acredito muito também no incentivo às artes marciais aqui da região. Porque as artes marciais, ela disciplina, ela educa, né? Tanto quanto outros esportes, mas principalmente as artes marciais trabalham nesse sentido. Questão cultural, nós quase não temos mais eventos culturais de qualidade, que as pessoas possam ter o lazer. Agora, o principal, além de tudo isso, também é a geração de empregos. É um ponto fundamental na nossa região, na nossa cidade e região. Nós estamos com um déficit de empregos muito grande. Agora, como fazer para que nós retomemos os bons índices de empregabilidade aqui na região? Nós temos mais empregos. Tem várias estratégias. Uma delas é nós valorizarmos, que é um outro ponto de atenção importante, o agronegócio da região. Por quê? O agronegócio é o que predomina no Vale Paranapanema. E quando eu falo agronegócio, diferente do que uma parte da imprensa entende que seja, o correto é agronegócio, é tudo aquilo que envolve os negócios da agricultura e pecuária. É o fazendeiro, é o pequeno chacareiro, é o pequeno produtor, é a agroindústria de fundo de quintal, é a fábrica de paçoquinha, são as usinas. Tudo isso é o agronegócio. Se nós revitalizarmos e transformarmos a região conhecida enquanto Vale do Agronegócio, isso nós vamos gerar mais empregos e aí nós estaremos atendendo esses pontos de atenção principal. E com referência ao setor industrial, o que o senhor falaria sobre o tema? Olha, é fácil falar, quero trazer indústria, todo mundo fala. Eu estive em Ourinhos ontem, né, gravando algumas entrevistas, e teve alguns colegas lá, candidatos, não, nós vamos trazer indústria para a região, nós vamos trazer indústria para lá, para cá. Isso é importante, mas não é tão simples assim. Ninguém vem para o município ou vem para uma região porque simplesmente é teu amigo ou gosta de você. Nós temos que criar um ambiente. E eu acredito muito que o principal ambiente para nós criarmos a possibilidade de termos indústrias aqui é pensarmos de uma forma conjunta. Ou seja, nós valorizando o agronegócio e pensando no valor agregado do que nós produzimos aqui nas nossas propriedades rurais. Nós temos que procurar estimular a industrialização, principalmente das nossas matérias-primas produzidas aqui na região. Mas como fazer isso? Para isso existem algumas estratégias. Eu não sei se eu posso avançar. Uma estratégia fundamental para que a gente possa trazer indústrias, Luiz Otávio, é nós pensarmos o desenvolvimento regional de uma forma diferente, inédita do que até hoje tem sido pensado aqui na região. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas atentarem e observarem o Vale do Paranapanema, ele é um eixo fantástico, saindo de Presidente Prudente, os nossos amigos de Presidente Prudente, passando por Assis, chegando até Ourinhos, nós temos um eixo do Vale do Paranapanema. Nós temos o que eu chamo do eixo do Mercosul. Então nós temos que pensar o desenvolvimento econômico a partir de agora, e eu acredito muito nisso, e eu trabalho isso em sala de aula com os meus alunos, é pensar esse desenvolvimento nesse eixo. Foi assim que Ribeirão Preto avançou, foi assim que São José avançou, foi assim que Marília avançou, foi assim que Bauru progrediu.
Então vamos pensar nesse eixo do Mercosul, nesse eixo do Vale Paranapanema, Prudente, Assis, Ourinhos, sem perder de vista as particularidades dos municípios. Tá? Isso dá para fazer tranquilamente com um trabalho de coordenação política, e eu me proponho a isso. E fazendo esse trabalho de articulação política com essa visão de desenvolvimento aqui do Vale, né, do eixo do Vale do Paranapanema, tem uma outra estratégia fantástica, que também é uma ideia inovadora. Essa ideia não foi minha, diga-se de passagem, eu só encampei essa ideia e reforcei alguns aspectos. Essa ideia, inclusive, surgiu de alguns empresários aqui da cidade, e eu encampei. Um dos participantes dessa ideia é o colega lá, proprietário do Moinho, né, do Moinho Nacional, Dorival Finotti. Dorival Finotti. Que é nós criarmos um fundo de investimento regional, um fundo de investimento do Vale. Como isso? Criar recursos, ter recursos com origem, por exemplo, do BNDES, se for necessário, mas principalmente com recursos da região. A região produz muito, a região é rica do ponto de vista de geração de recursos financeiros, por conta do agronegócio, né? Então, se nós conseguirmos articular isso, e tem como fazê-lo, nós vamos criar esse fundo de investimento e vamos aí criar um ambiente propício para que mais indústrias possam vir para cá. O Show de Notícias está entrevistando o professor Campanati, candidato a deputado federal pelo Patriota. Voltaremos em instantes, agora 7h53. Eleições. 7h55, voltamos a falar com o professor Campanati. O senhor poderia citar 2 projetos que pretende apresentar se eleito de imediato e explicando de onde virão os recursos para implementação? Eu diria que não são 2 projetos, mas assim, quais são... porque no legislativo, diferente do poder executivo, prefeitos, governadores, o presidente, a gente trabalha muito com a fiscalização do poder executivo, né? Nós vamos para Brasília para ajudar a fiscalizar os atos do presidente da República e dos ministérios, né, do poder executivo, elaborar leis, modificar leis, né, e eventualmente algum projeto mais específico que envolva alocação de recursos. E muitas iniciativas, que nós podemos chamar de projetos também, não envolve, talvez a maioria não envolve recursos financeiros, mas envolve ação, firmeza de propósitos e debates, iniciar debates no parlamento, né, em Brasília. Isso é muito importante. Então, eu destaco algumas iniciativas, né, de ação dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, na área de segurança, né, porque é uma questão que aflige a todos os brasileiros, mas em alguns lugares, mas de uma forma geral a todos os brasileiros. E segurança é fundamental. Da mesma forma que a educação é fundamental, eu como professor não posso abrir mão de uma educação de qualidade, e isso está faltando aqui no Brasil, em todos os níveis, né? Inclusive desde a base até o ensino superior, passando por todos os outros níveis. Mas a questão da segurança tem deixado muito de lado, muito a desejar. E sem segurança é difícil evoluir. A população tem que ter segurança para trabalhar, para fazer o seu lazer, para praticar os seus cultos religiosos, as suas religiões, enfim, segurança é fundamental. Agora, tem 2 pontos em relação à segurança, Luiz Otávio, que eu destaco que vai ser motivo de iniciativa imediata no Congresso Nacional da minha parte e com certeza de outros colegas que vão estar lá. O primeiro deles, nós temos que repensar, nós temos que debater a questão da tal audiência de custódia. Para quem não sabe o que é isso, na prática, rapidamente, é o seguinte. Quando a polícia prende uma pessoa que está cometendo um crime em flagrante, ela tem 24 horas para apresentar essa pessoa junto à autoridade do judiciário, ao juiz, né? Isso eu acho importante. Agora, qual é o objetivo dessa audiência de custódia, essa apresentação em 24 horas? É para, basicamente, aferir se essa pessoa que foi presa pela polícia não foi molestada, não sofreu nenhuma agressão física por parte da autoridade policial. E ponto. E ponto. Foi preso em flagrante, tem que ficar retido. Sempre foi assim. Acontece que com essa audiência de custódia, iniciada em 2015, e que não é uma lei, é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, portanto, no Congresso, nós podemos pegar essa resolução e transformar numa lei, mas numa lei mais clara, mais objetiva,
onde só garanta a integridade física do preso, mas que não sirva, como está sendo usado em grande parte, na maioria dos casos, como o que a gente diz de liberou geral. A Polícia Militar apresenta o cidadão que foi preso em flagrante, né? E a maioria dos juízes libera de forma indistinta. Isso cria um problema muito grande de segurança. Tem a menor dúvida. Por quê? Conversando com os amigos policiais militares, eles ficam desmotivados. Tem muitos casos que o preso em flagrante é liberado da audiência de custódia sem qualquer outra preocupação, ele sai primeiro do fórum, isso eu já constatei, ele sai primeiro do fórum do que a Polícia Militar, que tem que preencher papel, assinar documentos, e tem que fazê-lo. Mas isso tem que ser mudado. Tá aí. Então, essa é uma iniciativa fundamental, uma das primeiras que a gente vai tomar, rediscutir a questão da audiência de custódia. Tá aí. A sua campanha está se concentrando aqui em Assis e em outras cidades da nossa região? Sim, Luiz Otávio, mas me permita, antes da questão dos dois projetos, acho que nós temos tempo ainda. Temos. A questão também, além da audiência de custódia, nós precisamos implantar em definitivo, para que não haja dúvidas, como está havendo até hoje, implantar a possibilidade de prisão a partir da condenação em segunda instância. Para qualquer um, independente do cargo que ocupe ou do cargo que ocupou. Isso tem que ser revisto. Como há um problema na Constituição Federal, nós vamos ter que apresentar ou articular uma proposta de emenda constitucional para que fique claro, como na maioria das democracias do mundo. Foi condenado em segunda instância, preso imediatamente, sem quaisquer questionamentos. Isso é uma segunda iniciativa em relação aos projetos. A questão da tributação, Luiz Otávio. Hoje no Brasil, para quem não sabe, de tudo que é arrecadado pelo governo federal, aproximadamente 70% fica em Brasília, no governo federal. Um absurdo. Um absurdo. E 10% apenas vem para os municípios. Isso está invertido. Se nós analisarmos a história econômica da maioria dos países mais desenvolvidos, eles se desenvolveram justamente com uma inversão dessa prioridade. Então nós vamos ter que trabalhar, até mesmo antes de uma reforma tributária, que é uma coisa mais complexa, mas nós vamos ter que tentar inverter isso. Ou seja, dos recursos arrecadados, é possível sim, com pequenas iniciativas de mudança de algumas leis, né, e nós estamos lá para isso, nós ampliarmos os repasses para os municípios. Porque a ideia é o seguinte, os municípios têm que ser fortes. Porque a nossa vida, as relações humanas, é no município. E isso é um outro projeto. E só para concluir, Luiz Otávio, a questão desses projetos, uma coisa nós não podemos esquecer, que vai dar base para todo o resto da questão de desenvolvimento nacional e regional. É nós reiniciarmos, retomarmos um debate sobre investimentos, atrair investimentos para recuperar e ampliar a nossa malha ferroviária. Tá aí, falando em recursos, qual a estimativa de gastos financeiros para a sua campanha? Olha, nós não definimos um gasto específico, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que nós estamos gastando de forma modesta, nossa campanha é modesta do ponto de vista material, é modesta do ponto de vista financeiro, mas é muito rico em gente nos apoios. Agora, eu estou utilizando sim, nós temos que ser transparentes, eu estou utilizando, dentro do que a lei permite, estou utilizando alguns recursos financeiros próprios. Não é gasto zero não existe isso. Se alguém falar que não está gastando nada com campanha, me perdoe, mas não deve estar falando a verdade. Então eu estou utilizando alguns recursos próprios, poucos, mas alguns, recursos um pouquinho também do meu partido, que é um partido pequeno, mas também tem algum recurso, e também, o que é mais fantástico, alguns recursos de alguns amigos que têm nos ajudado dentro do que a legislação permite. Aí, professor Campanati, candidato a deputado federal pelo Patriota, qual o número de campanha? Olha, o meu número é um número fantástico, e eu vou explicar por quê. Aliás, quem disse isso para mim foi um amigo meu que gosta de bater papo em barzinhos, etc. Quando ele soube o meu número, que é 5101, falou, Campanati, que número fantástico, né? Eu falei, nossa, é um número bacana, soa bem, 5101, é fácil de gravar. Ele falou, não, o seu número é fantástico, cara. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você não prestou atenção? 5101. Eu falei, mas por quê? Eu não estava entendendo. Porque eu não frequento tanto assim bares. Ele falou, olha, é a cachaça e a cerveja. Eu demorei para entender, né? 51 a cachaça e número 1 a cerveja, né? Número 1. Então 5101. 5101. O senhor tem site, rede social, onde é o comitê de campanha? Tem aqui em Assis? Sim. O nosso comitê de campanha é um comitê que não é uma coisa grande, mas é muito aconchegante.
Lá tem água, tem café, tem um pessoal simpático lá conversando. Ele fica ali na Rua do Mercadão, né? Quem já veio em Assis, quem é de Assis, é na Rua do Mercadão, ali na Avenida Marechal Deodoro, pertinho do Mercado Municipal, do nosso importante Mercado Municipal. E fica ali na esquina, tem uma lotérica, na esquina do Mercadão, em frente a essa lotérica, né? Do lado uma bicicletaria do Marquezine, nosso amigo Marquezine. Então nós temos um comitê ali que abre sempre lá pelas 9 horas da manhã e se estende até umas 5 horas, 6 horas da tarde. Tá aí, 8 horas, pode falar. Desculpa. Pode falar. E nós temos aí a página pessoal no Facebook, né? Que é Reinaldo Campanati, página de perfil pessoal. Temos a página do candidato, que é Professor Campanati, né? Figura pública, que também está disponível. E temos o grupo de apoio, né? Professor Campanati é Federal 5101. Tá aí. Uma pincelada rápida aí sobre a perspectiva da eleição presidencial para este ano, daqui a 18 dias no primeiro turno. Olha, na situação que o Brasil se encontra, na situação que o Brasil chegou e pelas opções que nós temos, eu não tenho dúvidas. O melhor candidato para esse momento só tem o nome, é Jair Bolsonaro. Eu acho que ele leva no primeiro turno. Bem, finalizando essa entrevista, agradecemos a sua presença, professor Campanati, candidato a deputado federal pelo Patriota. São 8 horas e 4 minutos. Fique à vontade aí para deixar a sua mensagem aos eleitores. Primeiramente, agradecer novamente esse espaço que a Rádio Difusora de Assis dá para nós conversarmos sobre política. E agradecer também a paciência dos ouvintes em estar nos ouvindo até agora, né? Que sem eles nós não existiríamos. E lembrar o seguinte, que todo deputado federal aqui no Brasil, ele tem, por ano, 20 milhões aproximadamente para transformar projetos, transformar ideias em emendas parlamentares. 20 milhões por ano. E detalhe, alguns prefeitos não sabiam disso até quando eu comecei a falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum chegar alguns colegas que vêm buscar voto aqui na região, pessoas que nem conhecem a cidade, nem conhecem a região, e traz lá 100 mil reais, 50 mil reais, todo mundo acha o máximo. Tudo bem, tem que pegar, porque a necessidade é grande. Mas e os outros 19 milhões e 900 mil que ele teve por ano? Para onde vão, né? Para onde vão? E ele veio trazer 100 mil em 4 anos. Ele levou para a região dele de origem. É natural que seja assim. Ele está certo. Nós é que temos que ter o nosso representante para com esse 20 milhões por ano, nós podemos atender as demandas locais e regionais. Então, para isso, Luiz Otávio, eu gostaria de pedir o apoio das pessoas aqui de Assis e toda a região do Vale Paranapanema. Um apoio com o seu voto, o voto da sua família, o voto dos seus amigos, né, para que nós possamos chegar até Brasília e dar uma chacoalhada na região. Nós vamos buscar fortalecer, fortalecer os municípios, chegando lá em Brasília. Vamos recuperar o patriotismo que tem sido esquecido, desde as crianças, dos jovens até nós adultos. Nós temos que recuperar essa vontade de ser brasileiro, essa vontade de defender a nossa bandeira e respeitar a nossa bandeira e o hino nacional. Vamos recuperar isso e vamos também, em definitivo, se depender só de mim, vamos articular para acabar de vez com essas picaretagens que nós temos acompanhado e que ocorrem lá no Congresso Nacional. Isso tem que acabar. A maioria das coisas que se faz em Brasília não é política, é politicagem da pior espécie. Isso nós temos que acabar. Agora, para isso, nós temos que chegar em Brasília, né? E para fazer tudo isso, além de estarmos em Brasília, nós temos que dar exemplos. Exemplo de história de vida, exemplo de história profissional. E eu convido as pessoas a conhecer a minha história de vida e minha história profissional. E aí sim, chegando em Brasília, nós temos que trabalhar com seriedade, com a preocupação de inclusão socioeconômica das pessoas, com a preocupação com a sustentabilidade financeira das nossas ações e a sustentabilidade ambiental, com Deus e o Brasil no coração e muita firmeza de ação. Se nós trabalharmos dessa forma, se vocês derem o apoio de nós chegarmos em Brasília, pode ter certeza, e cobrem, isso está ficando gravado aqui, cobrem porque é assim que nós vamos trabalhar, é assim que eu sempre trabalhei. Muita gente não sabe, por exemplo, que neste ano vota-se em 2 candidatos para o Senado, não é? Exatamente. 2 candidatos. 2 candidatos. Pode Esse escolher ano, o que quiser. Essa eleição vai renovar 2/3 do Senado Federal. Do Senado Federal. Isso. Tá aí. Seu número 5101. Isso.
Quem confiar na nossa história, quem confiar nos nossos projetos, no que nós já realizamos aqui em Assis e região, né, na FEMA, na Fundação Gama e na Estácio de Sá, reforço, federal, me apoie, Professor Campanati 5101. Nós vamos lá, né, chegar e vamos mudar a política para melhor, com certeza. Muito obrigado pela presença, boa sorte. Obrigado, Luiz Otávio, obrigado aos ouvintes e que Deus abençoe a todos e vamos juntos nessa caminhada. Obrigado. Continuando com a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal por Assis, feita aqui na Rádio Difusora, no jornal Show de Notícias, receberemos amanhã o Dr. Luiz Fernando Quinteiro, candidato a deputado estadual pelo PHS. No dia 21, encerrando essa série de entrevistas, Márcio Veterinário, candidato a deputado estadual pelo PP. Lembre-se, eleitor, o voto numa democracia é uma conquista do povo e deve ser usado com critério e responsabilidade. Rádio Difusora de Assis, eleições 2018. Tenham todos um bom dia. Você acaba de ouvir o melhor do jornalismo. Com os fatos que são notícia na sua cidade, no seu estado, no país e no mundo. Show de Notícias.